Graça e paz. Vocês estão bem? Deus é bom. E o tempo todo. Louvado seja Deus. Ainda de pé, quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias lá na carta segundo ao Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 9 ao versículo 12, nós vamos nos estar meditando, vamos estar continuando. Na semana passada, enquanto os irmãos estão abrindo a palavra, nós começamos a falar, então, desse espírito de engano que há nos nossos dias, desse espírito que tem assolado não só a presente era, mas tem assolado e tem nos tirado da presença do Senhor. E vimos, ali que o quão é importante nós começarmos bem no caminho do Senhor. Mas mais importante, do que começar bem, é terminar bem. E muitos começam uma caminhada firme, muitos começam uma caminhada com o seu coração queimando por amor a Jesus. Muitos começam ali com seus corações incendiados, mas com o passar do tempo, a rotina, com o passar do tempo, o dia a dia, com o passar do tempo, as preocupações, com o passar do tempo, as distrações, com o passar do tempo, os entretenimentos, eles vão roubando e vão ocupando esse lugar no nosso coração. E nós vamos ver que o desvio, ele nunca acontece da noite para o dia. O desvio vai acontecendo lentamente, até chegar um momento aonde se tem a apostasia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Amém. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 ao 12. Na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois Deus lhes manda a operação do erro, ou o espírito do erro, ou o espírito do engano, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler em outra tradução também, na Nova Almeida e Atualizada, na NAA, que ela fala assim: ora, o aparecimento do iníquo, segundo a ação de Satanás, com todo o poder, prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é por este motivo, então, há um motivo, que Deus então envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Nós como cristãos, nós como pessoas que amam a Deus, nós como amamos a verdade, nós precisamos ter 3 pilares na nossa vida. E esses 3 pilares, eles são fundamentais para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. E também viver nessa presente era que nós estamos vivendo. Os nossos dias, eles são maus. Os nossos dias são dias onde o certo se tornou o errado, onde o errado se tornou certo, e aonde assim nós vemos uma mentira, o espírito da mentira tem reinado nesta nação. As pessoas nem ficam coradas de vergonha pela mentira,
E hoje nós temos as redes sociais, nós temos a internet, que aparece lá a pessoa mentindo com a maior cara de pau. E depois, por incrível que pareça, mesmo diante da mentira, tem gente que defende o mentiroso. Defende a injustiça. Porque parece que a verdade depende de quem eu gosto. Depende se eu concordo. Então nós como cristãos precisamos ter 3 pilares na nossa vida. O conhecimento é um pilar dele. E não é um conhecimento apenas científico, mas é o conhecimento da verdade. Porque é a verdade que nos liberta. Por isso que a palavra de Deus fala: conhecereis a. Nós precisamos ter discernimento. Não só discernimento deste mundo, mas discernimento espiritual. Nós precisamos discernir as eras. Nós precisamos discernir o que esse presente século e o que esse presente momento que nós estamos vivendo, o que ele tem oferecido a nós, a humanidade. Nós precisamos também discernir o espírito que tem reinado nessa presente era. Então nós precisamos ter conhecimento da verdade, nós precisamos ter discernimento espiritual das eras e do espírito. E um terceiro pilar para nortear a nossa vida: sabedoria. E a sabedoria não é a sabedoria conforme o mundo, mas a sabedoria que procede de Deus. Porque a sabedoria do mundo, aquilo que é louvável hoje, amanhã se torna totalmente um absurdo. Se nós formos comparar o nosso padrão de vida hoje com o padrão dos antigos, nós vamos ver que o que era dito pelos antigos agora está sendo tudo distorcido para viver um novo padrão. Por isso que nós vivemos na presente era chamada pós-modernidade. Nós vivemos a pós-modernidade, os filósofos vão dizer, ou pós-modernidade, ou era líquida. Por que a era líquida? Porque você dá a forma que você quer. Então, não existe mais a verdade. A verdade agora, depende do ponto de vista. Depende de como eu vejo, depende da minha ideologia. Então, o meu conceito de família pode ser um, seu conceito de família pode ser outro. Então, eu dou a forma que eu quero. Mas a sabedoria de Deus, porque para o homem da pós-modernidade é loucura. Porque a sabedoria de Deus nos dá direção. A sabedoria de Deus nos conduz à vontade de Deus para as nossas vidas. E é onde nós precisamos ter conhecimento da verdade, discernimento espiritual e a sabedoria de Deus para que a nossa vida possa ser conduzida e a nossa família possa ser conduzida nessa presente era sem nos contaminar. E quando nós vamos então ler esse texto de 2 Tessalonicenses, está falando aqui do anticristo, mas também fala do espírito do anticristo. Nós vamos ver que tem o espírito do anticristo que está aí, e vai ter o anticristo. Então, quando nós olhamos o texto que nós lemos, fala que este homem iníquo, esse espírito do erro, a eficácia de Satanás tem poder. Ele faz sinais, ele faz prodígios, mas são prodígios da mentira. É um espírito de engano, de injustiça aos que perecem. E a razão disso é porque eles não acolhem o amor da verdade, ou seja, há um desprezo pela verdade. Então nós vamos ver que há uma separação muito clara do texto, que diz assim que os seguidores do anticristo, o espírito do anticristo, eles acolhem o quê? A injustiça. Eles rejeitam a verdade.
eles amam o engano, eles amam a mentira. E além de tudo isso, eles têm prazer na injustiça. E vivemos assim, um estado tão difícil de injustiça, porque a justiça depende do gênero, a justiça depende da ideologia, a justiça depende... o símbolo da justiça, ela é o quê? Cega. Ela não pende nem para cá, e ela não pende nem para lá, mas nós vemos que há classes favorecidas. Mas os seguidores de Jesus, o texto vai dizer aí no versículo 17, que eles acolhem o quê? A boa obra. Eles têm obras, e as obras deles são boas. Porque as boas obras são manifestas a todas as pessoas. Eles acolhem não somente a boa obra, mas eles acolhem a boa palavra. Os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, eles são santificados pelo Espírito e fé na verdade. Não é fé em qualquer lugar, é fé na verdade. Porque se você tiver fé que não é na verdade, logo você vai quebrar a cara. Os seguidores de Jesus, ao contrário daqueles que rejeitam a verdade, eles amam a verdade. Eles vivem o Evangelho. Eles não apenas falam, mas a sua conduta de vida, o seu dia a dia expressa que ele vive aquilo que ele prega. Também os seguidores de Jesus, os seus discípulos, eles permanecem firmes e guardam o quê? As tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta. Uma das maiores erros que a igreja cometeu no século passado, ali em meados de 90, anos de 2000, foi que a igreja aboliu a escola bíblica. Tirou o ensino para movimentos. A nossa base, ela precisa ser construída, e ela é construída na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos conhecer a Bíblia. Eu sei que todos falam, o culto mais, todos os cultos são importantes, mas na minha visão, nada mais é importante que o ensino da escola bíblica. Porque é onde você vai aprender. Então, quando você tira o ensino, fica fácil tirar a massa de manobra. Por que o Brasil está do jeito que está? Porque o ensino não é levado a sério. Vai ver o ranking da posição do ensino mundial que o Brasil está. É uma vergonha. Entra governo, sai governo, entra governo e sai governo. Sabe por quê? Porque quanto mais ignorantes, mais fácil de manipular. Mais fácil de enganar. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra nos manda o quê? Aprender. A palavra nos manda o estudar. A palavra nos manda nos aplicarmos. Então a verdade, irmãos, não tem lado. A verdade, ela não tem ideologia. A verdade, ela não tem partes. Vou contar uma parte da verdade. Se é uma parte, ela não é verdade. Porque a verdade, ela é completa. Ela é absoluta. A verdade não tem cor. Porque é a verdade. Por isso que Jesus, ele bate na tecla, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade liberta.
Mas quando a verdade não é pregada, quando a verdade não é ensinada, é fácil de manter uma nação, um povo cativo, um povo preso, em brigas ideológicas, em divisões, em entretenimento. Há uma tática muito antiga de Roma, dar entretenimento, circo e pão para o povo. Nós estamos numa época de Copa do Mundo, né? Aquelas piadinhas, né? Você vai assistir a Copa do Mundo, irmão? Vou, por quê? A Copa é do mundo, vigia. Mas, com tantas coisas para resolver no nosso país, nós estamos sendo distraídos por um jogo de futebol. Você pode perceber, irmãos, a torcida organizada, quando o time vai ser rebaixado, eles vão para a porta, eles protestam, eles quebram, eles vão para cima do jogador. Mas quando nós vimos assim, a injustiça reinando, sem saúde, sem um monte de coisa, nós não vemos essa revolta, porque as pessoas estão mais preocupadas com o time do futebol. Então, a verdade, irmãos, ela é nua e crua. Então, quando a palavra fala, porque o mistério da injustiça, do engano já opera. Isso está no versículo 7. Então, vemos neste presente século, o mistério da injustiça e do engano, ela tem operado. O ministério da iniquidade, ela tem operado. Este espírito de engano está entre nós, inclusive no meio da igreja. Inclusive nos púlpitos. Inclusive muitos, em nome de Deus, enganando o povo, lubridiando o povo. Então o espírito do engano está entre nós, está presente na nossa era. Então a Bíblia, irmãos, ela vai falar dos espíritos enganadores. E nós vamos ver que a Bíblia bate nessa questão de espírito enganadores. A Bíblia vai falar do espírito de engano, a Bíblia vai falar do espírito do erro, a Bíblia vai falar do espírito do anticristo. Olha só que lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6, olha o que o Senhor fala. Nós que somos de Deus, amém? Nós que somos de Deus, e olha só, aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então quem conhece a Deus, porque ele tem discernimento, porque ele tem sabedoria, então ele vai entender, porque a vida dele está num pilar. Então ele vai conhecer, porque ele vai ouvir a voz de quem? Do seu bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Em nome de Jesus, eu quero com muito amor e falar, você conhece a voz do bom pastor? Você conhece a voz de Jesus? Então nós que somos de Deus, é aquele que conhece a Deus, ouve. Você ouve Deus? Aquele que não é da parte de Deus, não ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha só o que em primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma, que Espírito? O Espírito de Deus. Afirma expressamente que nos últimos tempos, e eu creio que nós temos vivido esses últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé, por obedecerem espíritos enganadores. Se essas pessoas estão se apostatando da fé, é porque em algum momento elas estavam num lugar aonde estava ministrando a palavra. Mas diz por obedecer espírito enganadores. Como saber aquilo que você está ouvindo e aquilo que está ensinado não é um espírito enganador? Se não é da parte de Deus, se é da parte de Deus. Porque são ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras.
e tem cauterizada a própria consciência. Então, às vezes, irmãos, é tão difícil às vezes a gente ensinar, porque a pessoa ela aprendeu errado. E aí, quando nós vamos para a luz da palavra, e nós vamos falar, a palavra diz isso, ela fala, mas eu não aprendi assim. Ah, porque na igreja tal, o pastor de lá dizia isso. Não importa, não interessa. Pode ser eu. Está na Bíblia. É o que a Bíblia diz. A pessoa prefere sair do que encarar a verdade, porque parece que desmonta o castelo dela. Então, é difícil porque a mente está cauterizada, não aprende coisas novas, parou naquilo, não avança, não desnuda os olhos. Então a mente fica cauterizada, é uma mente que não aprende. Então, o Senhor ele fala que o espírito do engano, o espírito do erro, realizam prodígios e milagres para enganar. Na semana passada nós falamos da performance e da obediência. E aí nós vamos ver que o espírito do engano faz milagre. O espírito do engano faz prodígios. Como você ficaria, né? E eu creio, nós temos um Deus que cura, amém? Nós temos um Deus que faz milagre, amém? Mas também o espírito enganador faz milagre. Faz prodígio também. E às vezes a gente fica tão impressionado com o milagre que a gente acha que esse espírito é de Deus, mas no fundo é um espírito que está enganando. Então às vezes a gente se ilude, irmão, com o quê? Com a performance. E olha que diz o texto, né? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. O texto está falando de falsos mestres. O texto está nos falando de falsos profetas. O texto está nos falando de falsos cristos, que fazem milagre, que fazem prodígios, que fazem sinais para enganar. Então, como saber se o milagre é de Deus? Nem todo milagre é de Deus. Nem todo sinal é de Deus. E nós somos imaturos. Com muito amor, deixa eu falar isso para você. Nós, como igreja brasileira, somos extremamente imaturos. Porque se falar que está curando ali, a gente sai daqui, vamos para lá. Porque nós, irmãos, a maioria de nós, estamos correndo atrás de sinais. Quando o texto diz assim, e os sinais seguirão aos que creem. Mas o que a gente faz? Inverte. Eu sigo o sinal. Mas a palavra que Deus liberou para nós, diz assim que estes sinais, eles vão seguir aqueles que creem. Então eu não preciso ficar agitado e levado a todo vento e roda de doutrina. Nós estamos vivendo uma época de muita novidade. E aí o que a gente faz? Não, agora é a unção do riso, vamos lá para a unção do riso. Não, agora é a unção do leão, vamos lá atrás do... Agora é a unção do boi, agora é a unção da águia. Não, a unção ela é uma. A unção que recebemos, essa permanece em nós. Olha, isso está lá em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar. Olha o que vai dizer Apocalipse 14. Também opera grandes sinais, de maneira que faz até fogo cair do céu e descer sobre a terra, diante dos homens. Esses sinais, este fogo, esses milagres, seduz o homem a um espírito de sedução.
E quantos de nós estamos seduzidos pelas filosofias, pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, seduzidos? Ele seduz os que habitam sobre a terra por causa do sinal que foi executado. Então a gente se ilude pelo sinal. A gente se ilude pelo milagre. A gente se ilude pela palavra afável, gostosa dos nossos ouvidos. Mas a palavra do Senhor fala que ela nos ensina, irmãos, que nós devemos provar os espíritos. Quem sabia disso? Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, ou igreja, ou filhinhos, ou amados do Senhor, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, a Bíblia, o texto, nos fala, ei, não se impressiona com os milagres. Não se impressiona com os movimentos. Mas antes de tudo, tenha discernimento. Prove o espírito para saber se ele é da parte de Deus ou não. Se é um espírito enganador ou não. Então nós temos que provar. Não é sair validando qualquer milagre, não é sair validando qualquer palavra. A palavra do Senhor vai dizer assim, em Mateus 24, 4 e 5, e ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Olha quanto a palavra está falando de engano. Veja, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então nem todo mundo que vem em nome de Jesus, nem todo mundo que vem em nome de Cristo é de Cristo, porque enganarão a muitos. E quantos estão sendo enganados pelo nome de Jesus? Mateus 24, 24, porque neste tempo muitos vão de se escandalizar. Quantos escândalos nós estamos vendo no meio da igreja? Quantos escândalos nós estamos vendo nos púlpitos? Quantos escândalos nós estamos vendo com pastores? Quantos escândalos nós estamos vendo no meio da igreja? Porque nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair, odiar aos outros, se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A Bíblia só tem falado de muito engano, porque se multiplicará a iniquidade e o amor se esfriará de quase todos. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, os eleitos do Senhor. A pergunta é, por que Deus permite? Por que Deus permite ser enganado? Por que Deus permite usar o nome dEle? Por que Deus permite o espírito do erro? Em primeiro lugar, Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a palavra dEle. E a palavra dEle mesmo, sendo dita na boca de um falso profeta, continua sendo a palavra de Deus. Continua sendo verdade. E a palavra de Deus vai cumprir, porque é a palavra de Deus, não é a palavra do pregador. É por isso que acontece o milagre. Olha, o texto fala, ora, o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira, com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolhem a verdade para serem salvos. E por esse motivo, o Senhor, Deus, manda a operação do espírito do erro, o espírito do engano, porque deram crédito à mentira. Então, por que Deus permite? Primeiro, porque não acolhem a verdade, não amam a verdade.
amam a si mesmo. E por incrível que pareça, não querem ser salvos. Você deve falar, não, que isso, todo mundo quer ser salvo. Não. Quantos têm a oportunidade de ter a sua vida transformada por Jesus, mas não querem? Porque para abraçar a verdade, eu vou precisar fazer várias rupturas na minha vida. Então, vir à igreja não te salva, embora seja bom, e é bom. Amam mais a mentira do que a verdade. Quantos diante da verdade rejeitam a verdade? Porque tem suas mentes cauterizadas. Quantos amam a injustiça e além de amar a injustiça, se deleitam com a injustiça? Porque é assim, se é do meu time, misericórdia. Se é de quem eu não gosto, juízo. Porque eu vou exercer a justiça de acordo com aquilo que eu quero. E aí, irmãos, se é uma pessoa que eu não gosto, o que eu falo? Bem feito. Bem feito. Mas quando é com a gente, misericórdia. Por que Deus prova? Por que Deus permite? Para saber aonde está o seu coração. Aonde está o meu coração. E aonde está o nosso coração firmado em aonde? Em que verdade? Em qual verdade? Olha, quando diz a palavra, lá em Deuteronômio, vai dizer assim: quando o profeta ou sonhador, e nós temos, irmãos, muitos profetas e sonhadores no nosso meio, que se levantam no meio de ti e deram um sinal ou prodígio, e suceder tal prodígio e tal sinal, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conhecestes, e sirvamos, não ouvirás a palavra daquele profeta, ou do sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para sabeis se amais ao Senhor vosso Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Então, o Senhor permite que homens se levantem, mulheres se levantem, com profecia no nosso meio, com sonhos, e eles acertam, e a gente fica impressionado, nossa, eu fico imaginando, se tivesse uma pessoa, aqui fora, lá fora, quando acabar o culto, uma pessoa lendo a mão, e a pessoa ler sua mão e falar a sua vida, você vai falar, uau, acertou, como é que ele sabe? Não, deve ser de Deus. Ou se não, quando você levanta, vai para o horóscopo, meu Deus, faz o mapa astral, é eu, igualzinho aqui, olha só, meu ascendente aqui, meu não sei o que aqui. A gente fica impressionado, o que a palavra do Senhor fala? Se desvirtua, se foge da palavra, ainda que acerte, não sigais a eles. Mas por que Deus permite? Para saber aonde está o teu coração. Para saber se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Porque, irmãos, nós amamos, nós nos iludimos com os dons. E tem muita gente iludida com o dom. O que te impressiona? O dom ou o fruto? Sabe por quê? O que valida a vida espiritual? O dom ou o fruto? Não estou falando que o dom não é importante. Ele é extremamente importante porque ele é para a edificação da igreja. Mas o que valida a vida espiritual? É o dom ou é o fruto? Sabe por quê, irmãos? Nós estamos cheios de pessoas com os dons excelentes na igreja.
no nosso meio. Mas o que o Senhor fala? Pelo fruto os conhecerei. Colhem por ventura uvas de espinheiros ou figos de abrolho, assim como toda boa árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons, porque toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelo fruto conhecereis. Não é pelo dom que eu conheço, mas é pelo fruto conhecereis. E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai e está no céu. Irmãos, tem muita gente que usa uma linguagem espiritual, mas tão espiritual. Deus falou comigo, Deus mandou, Deus isso, Deus aquilo. Em todo tempo é uma facilidade, porque Deus falou comigo, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, Deus isso, Deus aquilo. Deus falou para fazer assim, Deus falou para fazer assado. Não, agora Ele mandou fazer assim. Aí daqui a pouco, não, agora Ele mandou fazer desse jeito. Espera aí, mas não era desse jeito, não, aí mudou, agora é assim. E é uma linguagem tão espiritual, porque se eu chegar aqui e falar para vocês assim, igreja, Deus mandou a gente fazer isso, vocês vão duvidar? Sim ou não, igreja? Não. É o pastor, cara. O pastor é assim, né, como lá de cima. Mas como ter certeza que é de Deus? Mas no fundo, irmão, é um espírito de manipulação. Falando e colocando o nome de Deus para validar o que está falando, para não ser refutado. Quem vai duvidar? Então quando eu uso o nome de Deus, Deus falou, aí o que o pessoal vai falar? Se Deus falou, quem é que vai refutar? É quando a pessoa senta lá no meu gabinete e fala, pastor, Deus falou comigo. Eu falo, se Deus falou com você, meu irmão, nem sei por que você está aqui. Porque se Deus falou com você, o que Ele está querendo dizer? Que Deus falou com ele. E quantos usam o nome de Deus para manipular? Deus está mandando tirar uma oferta de R$1.000 aqui. Não, tem 100 irmãos aqui para dar oferta de R$1.000. Onde está a primeira pessoa? Aonde é que Deus mandou fazer isso? Aonde? Em nome de Deus. Deus está falando agora para você dar uma oferta de sacrifício. Porque se você não der, o inimigo vai roubar, vai tirar de você. O devorador vai comer. Quantas pessoas trazem suas ofertas por medo? Vou fazer um sacrifício. Não faça sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não faça sacrifício, obedeça ao Senhor. Mas as igrejas estão lotadas de gente que corre atrás disso. E às vezes a gente prega a verdade, fala a verdade, e aí chega um charlatão, e ele já determina, né? Vai ser uma noite de milagre, Deus vai curar, Deus vai fazer. Não, claro que Deus vai curar, claro que Deus vai libertar, mas vem cá, eu sou um canal de Deus, eu não vou falar o que Deus vai fazer, eu que tenho que me colocar na posição daquilo que Ele quer fazer. O que Deus quer fazer? Se Ele quiser curar, amém. Se Ele quiser dar dons, amém. Mas irmãos, nós precisamos nos colocar na posição de servo. John Bevere vai falar, uma das formas mais graves de manipulação é aquela linguagem, é aquela que usa a linguagem de Deus.
para tirar do outro a possibilidade de discordar sem se sentir contra Deus. Isso é usar o sagrado como arma. Esse é um espírito de Jezabel. Pessoas que usam o nome de Deus para tirar a proveito, para comer, para tirar a lã da ovelha, para comer a gordura da ovelha, para tirar o olho da ovelha, para se enriquecer. Tem igreja, irmão, que tem meta de arrecadação. A palavra de Deus fala, aquilo que recebemos de graça, damos de graça. Então vem com essa linguagem espiritual. Olha só, aí eu falo por mim, irmãos, quando Deus fala comigo, né? E eu fico impressionado, assim, né? Que de vez em quando, Deus fala comigo quando eu abro a palavra do Senhor. Mas, de vez em quando, assim, quando vem algo no meu coração, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber se aquilo não é coisa da minha cabeça, irmão. Primeiro eu tenho que ir para a palavra. Depois, eu tenho que ter amigos com quem eu possa falar, Deus tem me direcionado para essa palavra, o que você acha disso? Porque a palavra lá em Provérbios capítulo 18, capítulo 1, fala que o solitário, ele se isola e ele se insugere quanto à verdadeira sabedoria. Então tem gente com caraminhoca da cabeça, não conversa com ninguém, não é pastoreado por ninguém, não conversa com ninguém, aí ele fala, não, Deus falou comigo, e aí ele sai querendo fazer um monte de coisa no meio da igreja, coisa que Deus não mandou fazer. E é kit de revelação daqui, kit de revelação dali. E é por isso que às vezes o evangelho está tão em descrédito. Mas a palavra do Senhor fala que na multidão de conselhos se encontra a verdadeira sabedoria. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, versículo 4. Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, o povo tem o pastor que merece. Porque se eu quero a verdade, eu vou atrás da onde é pregada a verdade. Mas se eu quero oba-oba, se eu quero movimento, eu vou. Então por quê? Eu vou me cercar daquilo que eu quero ouvir. Mas Deus não vai falar aquilo que você quer ouvir. Deus não vai falar aquilo que eu quero ouvir. Deus vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. E é por isso que a Bíblia nos fala, quem tem ouvidos, porque nem todo mundo que tem ouvido quer ouvir a verdade. Porque a verdade dói. A verdade nos tira do nosso lugar. E quando nós vamos na presença do Senhor, irmãos, eu não consigo entender uma pessoa que fala, Deus falou comigo, Deus falou, e vive falando mal do outro. Vive mentindo, vive manipulando, vive enganando. Irmão, eu não preciso nem orar para saber que para falar mal dos outros é pecado. Eu não preciso nem orar para saber que a inveja não é de Deus. Eu não preciso nem orar, irmão, para saber que o adultério não é de Deus. Que a inveja não é de Deus, que a inimizade não é de Deus. E como tem pessoas que fazem inimizade no meio da igreja, em nome de Deus. Então eu não consigo. Uma vez, irmãos, eu subi no monte, os irmãos lá orando, e amém, eu creio, nós somos uma igreja renovada, nós somos uma igreja que cremos nos dons. Mas lá, os irmãos lá, falando em línguas lá, aí quando desceu de lá, aí pulando a catraca, abrindo a porta do ônibus e descendo por trás, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errado. Porque o Espírito de Deus, ele nos constrange, irmãos. E aí, a gente está tão impressionado, tem gente tocando, tem gente pregando, tem gente servindo, e os dons são os melhores, mas eu quero falar, como é que está a vida?
Você que serve aqui, você que toca, eu que prego, né? Você que serve aqui, como é que é a sua vida na sua casa? Como é que o seu pai te conhece? Como é que a sua esposa te conhece? Como é que o seu marido te conhece? Porque não adianta, irmão. Não adianta vir aqui, o seu dom é excelente, mas Deus não está preocupado com o que você pode fazer para Ele. Isso é o de menos. Deus está muito mais preocupado como você se relaciona com Ele. Sabe por quê, irmãos? Muitos virão, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor. Olha só, que linguagem espiritual. Porventura não temos profetizado? Profecia de Deus, sim ou não? Não temos profetizado em teu nome. Então, eles profetizaram em nome de Jesus. Em teu nome, expulsamos demônios. Olha só. Você expulsa o demônio, né? Os discípulos todos felizes. Nossa, Senhor, nós expulsamos o demônio, eles nos submetem. O Senhor falou, vocês estão felizes por isso? A maior felicidade é ter o nome escrito no livro da vida. Em teu nome, não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitadamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Já pensou, irmão? Vou falar para mim, eu pregar para vocês, e chegar naquele dia eu ser reprovado? Eu vivo na igreja desde quando eu nasci, irmãos. Imagina. Você servir na igreja, você estar na igreja, você participar da presença de Deus, você participar do banquete de Deus, você participar das festividades de Deus e no final não entrar no grande banquete. Sabe por quê, irmãos? Porque o que vai avaliar você diante de Deus não é o seu dom, é o seu fruto. Porque o fruto, ele evidencia a nossa vida. É o discernimento espiritual. Então, irmãos, quando nós vamos observar os frutos das ações próprias e alheias, então é para nós que a gente precisa olhar. Qual é o fruto que eu estou dando? Ou se é só performance? Porque o pior do espírito enganador que está no mundo é eu enganar a mim mesmo. Buscar coerência, aquilo que eu falo tem coerência com o meu comportamento? Evitar confiar cegamente em pessoas que aparentemente são boas, mas cujas as ações do caráter revelam ao contrário. Então, antes de você dizer, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, procura conhecer a história dele, a história dela. Procura saber como é que é em casa. Procura conhecer como é que é no trabalho. Será que se nós convidássemos os nossos amigos que estão no trabalho para vir na igreja, eles viriam? Porque é lá que a gente precisa dar testemunho. E é para nós não ser mais uma pedra de escândalo. Então, no nome do Senhor Jesus, deixa eu convidar, em nome de Jesus, se você puder ficar de pé, curvar a sua cabeça, e nesse momento você levar o seu coração, levar a sua mente. Talvez você está aqui hoje por um milagre de Deus, porque você já passou por muitas decepções em igrejas. Talvez você já foi muito esfolado. Mas este ensino, irmãos, é para que você permaneça no Senhor. Para que você possa recusar as falácias
para que você não possa cair na mão de um falso profeta, de um enganador, para que você possa ter a sua vida firmada no Senhor, para que você tenha discernimento, para que você possa ter sabedoria, para que você possa ter conhecimento da verdade, para que este mundo presente, através dos seus espíritos enganadores, não te engane. Sua casa seja guardada do espírito do engano, sua vida seja guardada do espírito do engano, que a sua família seja guardada do espírito do engano, do teu filho ser guardado do espírito do engano. Senhor, nós oramos agora, Pai, porque sabemos que temos vivido essa última hora, e muitos têm se levantado em Teu nome, muitos têm falado em Teu nome, muitos têm feito sinais em Teu nome, mas têm enganado a muitos, Pai, têm tirado a lã da ovelha, tem comido a gordura da ovelha, tem massacrado, tem se aproveitado, Senhor, da Tua igreja. Mas nós oramos, Pai, para que o Senhor nesta noite, o Senhor venha sobre o nosso coração, porque nós amamos a verdade, nós odiamos a mentira, nós rejeitamos todo espírito de manipulação, Senhor. Nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito da verdade. E o Teu Espírito nos guiará a toda verdade. E essa nação tem se mergulhado num caos espiritual, num caos social, num caos de justiça. Senhor, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo. E se tem alguém hoje aqui, Senhor, que já foi decepcionado, já foi ferido, já foi enganado, Senhor, este não é o Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é a verdade, o Evangelho do Senhor nos liberta, o Evangelho do Senhor nos faz crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em comunhão, Senhor. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para vivermos nossos dias, nos dá sabedoria para administrarmos a nossa vida, nos darmos sabedoria para administrarmos a nossa casa, a nossa família, dar-nos o discernimento espiritual, Senhor, para não sermos enganados por espíritos enganadores, ó Pai. Senhor, dar-nos fome da Tua palavra, porque a Tua palavra, ela é a verdade. Não deixa, Senhor, nós ficarmos insensíveis num mundo caótico, num mundo materialista, mas que nós possamos viver, Senhor, Teu Evangelho, e viver e não nos conformar com as coisas deste mundo, não ser amoldados com as coisas deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, de uma metanoia, para que possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Faz o Teu querer na nossa vida, faça a Tua vontade através de nós, e que o Teu reino reina. Faça-te a Tua vontade entre nós, e que o Teu reino reina em nós, que o reino dos céus seja manifesto no meio de nós, porque o reino de Deus, Ele está dentro de nós. Faça a Tua vontade, venha a nós o Teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós nos submetemos não ao reino da terra, não nos submetemos ao governo do anticristo, mas nós nos rendemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Reina em nós, reina no nosso falar, reina no nosso pensar, reina no nosso agir, reina em todas as esferas da nossa vida, reina sobre a tua igreja. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Reina em nós, ó Pai, em tudo que nós falarmos, em tudo que nós pensarmos. Resplandeça em nós, em nome de Jesus.